Paz do Senhor, meus irmãos. Fica aqui a pergunta: por que Pedro negou Jesus 3 vezes e não foi se enforcar, se suicidar? E Judas traiu Jesus e foi se suicidar, como diz o texto aqui em Mateus, no capítulo de número 27. Aproveita que você já abriu esse vídeo, se inscreve no nosso canal para torná-lo relevante, para continuarmos compartilhando a palavra de Deus. A Bíblia fala que existem os verdadeiros adoradores. Deus procura os verdadeiros adoradores. Por que os verdadeiros? Porque existe o falso. Em diversos aspectos, tanto da vida cotidiana como da Bíblia, tanto das questões bíblicas, ensinamentos bíblicos, nós vamos ver que existe o verdadeiro e o falso. Então, quando fala de arrependimento, existe, óbvio, o verdadeiro e também o falso. O verdadeiro é a tristeza, arrependimento verdadeiro é a tristeza pelo próprio erro em si que eu cometi, que foi cometido. E o remorso, que é um arrependimento falso, chamamos de remorso, é a tristeza, dentro das suas definições, variadas definições, é a tristeza pelo que deu errado. Não é tristeza pelo erro em si. É por isso que o cidadão é pego, né, roubando, no crime, quando ele está lá preso, algemado, o repórter pergunta: você está arrependido? Ele diz que está. Por quê? Porque deu errado. Por que você arrependeu antes? Porque deu errado. Claro que não vamos generalizar, não estamos aqui generalizando. Mas a maioria está triste, está frustrado porque deu errado. No caso de Judas, a Bíblia chega a dizer que ele era ladrão, ele roubava. Chega a dizer a palavra que ele roubava o que era depositado na oferta. Ou seja, era algo que acontecia. Não é ele roubou uma vez, não, é roubava. O verbo está no pretérito imperfeito, roubava. Se não me engano, no pretérito imperfeito. Era algo contínuo, que acontecia. Então ele fazia isso e não se arrependia. Então eu já via ali no aspecto, no caráter de traição. Quando finalmente ele traz Jesus com as 30 moedas, ele não esperava que fossem matar Jesus. Quando ele percebe que é isso que vão fazer, ele é tomado por uma tristeza, um arrependimento pelo que deu errado. Não é o que ele esperava. Isso é remorso. E o remorso leva Judas a, como diz o texto, né, o suicídio de Judas, a epígrafe. Embora haja uma polêmica que alguns dizem que ele não se suicidou, não vamos entrar nisso aqui, mas a gente entende porque depois, no livro de Atos dos Apóstolos, outro é colocado no lugar dele. Se não me engano, por nome Matias. Então a gente vê que Pedro, ele errava tentando acertar. E quando chegou o momento ali que ele nega Jesus 3 vezes, e Jesus olha para ele, ele se entristece de tal maneira que chora. E o arrependimento verdadeiro gera mudança de comportamento. Esse é o arrependimento verdadeiro. Não é algo que você vem fazendo continuamente, propositalmente, e quando dá errado você se entristece. Não, não é isso. O arrependimento verdadeiro é por aquilo que você cometeu, não queria, fez, e a partir dali, mediante o arrependimento, você vai ter uma mudança de conduta, de comportamento. E é o que acontece com Pedro. Então, que o nosso arrependimento seja sincero, verdadeiro e gere em nós mudança de comportamento, mudança comportamental para melhor, para crescimento, para transformação. Não seja remorso. Pelo que eu tentei fazer e deu errado, agora eu estou triste. Deus conhece o profundo do nosso coração. Que Deus te abençoe.